Isaías 9, eu quero ler os versículos 6 e 7. Eu vou ler primeiro na versão que a maioria tem, mas eu quero tomar por base uma outra versão aqui. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso e Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o seu trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Há uma outra versão que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus, porque um menino nos nasceu. Pai do céu, nós somos felizes porque esse menino nos nasceu. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por teres nos amado ao ponto de teres mandado o teu filho para morrer em nosso lugar. Senhor, nós nos alegramos, nós te agradecemos pelo nascimento dele. Nós te agradecemos também, Senhor, pela vida da sua mãe, pela vida da Maria, pela vida de José, por pessoas que se colocaram na dispensação da tua graça, para serem usadas por ti, Senhor, para serem, ó Deus, canais de bênçãos às nossas vidas aqui. Nós te agradecemos porque, mesmo no século 21, nós ainda somos, ó Deus, agraciados pela presença desse menino que nos nasceu. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Geralmente, nós somos pessoas que vivemos atrás de perguntas, ou aliás, atrás de respostas. Quem nunca se fez a pergunta, ou em algumas situações, o porquê comigo? Ou porque essas coisas acontecem à minha vida? Ou porque coisas ruins acontecem a pessoas boas? E geralmente nós sempre trazemos um porquê interrogativo, sempre queremos saber uma resposta, procuramos uma resposta, uma razão plausível para as nossas indagações, para os nossos desejos, para as nossas necessidades. Se a Bíblia pudesse se resumir em um versículo, esse versículo poderia ser esse versículo de número 6, porque o menino nos nasceu. E aí já não é um porquê interrogativo, mas é um porquê que vem em forma de resposta. É uma razão, é uma explicação. Porque o menino nos nasceu, porque um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Temos todas as razões necessárias para termos uma vida de amplitude, de alegria, uma vida plena, uma vida intensa. Claro, com a presença de problemas, com problemas adversos, situações adversas, situações indesejadas, situações com as quais temos algumas dificuldades de lidar, mas a resposta maior vem dos céus, porque um menino nos nasceu. Por que você nasceu? Geralmente você faz perguntas quando as coisas são contrárias ao seu bel prazer. Geralmente você pergunta o porquê das coisas quando você não entende a razão de muitos dos seus sofrimentos. Mas você tem muitas respostas, e aliás, você também é a resposta para muitas pessoas, a resposta de Deus. Quantos filhos, quantas pessoas
tanto das que estão aqui, quanto as que estão em casa ou em outros lugares, agora participando desse culto, quantas pessoas são frutos, são respostas de orações? Quantas pessoas oraram a Deus por um filho, por uma filha, por uma família? E Deus, na sua bondade, na sua graciosidade, Deus conferiu a tais famílias a presença de um ou de mais filhos. E esses filhos, quando chegam, geralmente, quando uma criança é esperada, quando uma criança é desejada, ela modifica toda a estrutura da família, mas ela modifica a estrutura para uma situação de alegria. As pessoas começam a criar outras prioridades depois que uma criança chega à sua família. Quando o casal está sozinho, sem filhos, é natural que o casal ele tenha e faça planos para os dois. Depois que chega uma criança, a criança começa a planejar a vida dos dois. A criança começa a determinar algumas prioridades dentro da família. Isso eu estou falando em se tratando de pai e mãe que têm a alegria de serem pai e mãe, que não apenas são os genitores, mas aqueles que se esforçaram por trazer uma criança, que esperaram essa criança, que durante toda a gravidez, os pais também estiveram solícitos, estiveram esperançosos de que aquela criança pudesse trazer um futuro diferente para aquela família. E a criança chega. E depois que a criança chega, é de praxe que as pessoas, enquanto a mãe está gestante, uma pergunta que as pessoas sempre fazem para a mãe é: para quando é o nascimento do seu filho? Quantas mães aqui ouviram essa pergunta? Levanta aí a sua mão. Creio que todas. Para quando é o seu filho? Para quando é o seu filho? Para quando é o seu filho? E você poderia dizer para toda a eternidade. Porque depois que o seu filho nasce, geralmente a atenção das outras pessoas se volta. A atenção se volta para o seu filho. E o seu filho vai crescendo, e geralmente as pessoas fazem a segunda pergunta: e quando essa criança vai ter um irmão? Ou quando essa criança vai ter uma irmã? E geralmente as pessoas estão perguntando agora sobre o crescimento da sua família, e por vezes você precisa dizer: oi, eu estou aqui, eu também estou feliz em saber que você está falando comigo. A resposta de Deus às nossas indagações, aos nossos desejos e necessidades, foi através de uma criança. Porque podemos ter esperança em dias melhores, porque podemos modificar os dias piores em dias de aprendizagem, em dias em que nós nos esforçamos para receber um pouco mais da orientação do Senhor. E a resposta é: porque um menino nos nasceu. Geralmente quando nasce uma criança, as pessoas levam presentes, as pessoas vão visitar no tempo próprio o pai, a mãe, os parentes, os avós, os tios, e começam a conferir à criança alguns presentes. E é natural que quando essa criança ela é muito bem recebida na família, ela é amada pela família, essa criança passa a ser o foco daquela família. As pessoas começam a abençoar aquela família por conta daquela criança. As pessoas começam a comprar donativos, começam a comprar presente para aquela criança, porque aquela criança expressa uma sensação de bem-estar, não só naquela família, mas na vida de todos aqueles que aprenderam a amar aquela família. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, quando nós entendemos que Ele é o presente de Deus, é a resposta de Deus para as nossas necessidades, para as nossas indagações, para a nossa certeza de vitória, para o nosso encorajamento por dias melhores, para a firmeza da nossa fé, para que em Cristo tenhamos cada vez mais a lucidez de andarmos na presença do Senhor. Quando nós entendemos isso, a presença de Cristo é, antes de tudo, uma presença transformadora para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
É o que Josué falou diante do povo, quando ele disse: olha, vocês escolham o que vocês vão fazer, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava falando de servir ao Deus Todo-Poderoso. Ele estava dizendo da opção que ele e a sua família fizeram por se esmerar, por se esforçar em andar na presença do Senhor, recebendo do Senhor os maravilhosos conselhos, recebendo do Senhor as orientações saudáveis, para que em tudo a sua família pudesse estar estruturada na vontade de Deus, para que em tudo a sua família pudesse estar pautada, pudesse estar alicerçada na vontade e na palavra do próprio Deus. A palavra de Deus traz sobre esse menino algumas características. Ele diz que o nome deste menino será Conselheiro Maravilhoso, ou seja, ele já nasceu com a capacidade de trazer maravilhosos conselhos. Geralmente quem dá conselho é o ancião. Geralmente quando nós queremos uma palavra mais segura, quando nós queremos uma palavra de experiência, nós vamos buscar aquela pessoa que já viveu mais, aquela pessoa que tem mais experiência de vida, aquela pessoa que já andou alguns quilômetros antes de nós, aquela pessoa que já vivenciou determinadas coisas e por força da sua experiência tem conselhos saudáveis para nós. E a palavra do Senhor diz que este menino será chamado Conselheiro Maravilhoso. Ele será o Conselheiro Maravilhoso porque a sua palavra gera em nós vida, gera em nós satisfação completa, gera em nós princípio da eternidade, gera em nós a certeza e a firmeza de que nós não estamos aqui neste mundo simplesmente como obra do acaso, mas que nós fomos planejados, fomos pensados, fomos requeridos pelo próprio Deus, e por conta do seu grande amor para conosco, Deus se apropriou da sua sabedoria, mandando um menino, que seria chamado de Maravilhoso Conselheiro. Aquele diante de quem nós podemos sentar, receber a sua palavra, receber a sua orientação, nos alimentarmos plenamente da sua vontade. Porque esse mesmo menino que tem conselhos maravilhosos não era uma criança qualquer, mas era uma criança sui generis, era uma criança também chamada de Deus, era o Deus Todo-Poderoso. Nenhum outro homem, nenhum outro nome há dado na palavra de Deus a quem tenha se dado o título de Deus. Quando Paulo, Barnabé, quando em suas viagens missionárias, eles usados por Deus fizeram maravilhas, fizeram operações de milagres, quando algumas pessoas chegaram a vê-los como se fossem divindades, querendo oferecer sacrifício a eles, eles disseram: nós somos homens iguais a vocês, nós não somos deuses. A nenhum outro homem, nenhum outro nome na terra foi dado o termo de Deus poderoso, de Deus onipotente. Mas a esse menino, Isaías já estava profetizando 700 anos antes desse menino nascer. Ele já estava dizendo: o menino que vai nascer, ele é o Deus Todo-Poderoso. É interessante que a mente humana, por conta da nossa limitação, nós sabemos dividir o nosso tempo em passado, presente e futuro, mas nós não sabemos imaginar o que seja atemporal. Nós vivemos tanto debaixo da temporalidade, vivemos tanto dentro da cronologia, dentro da medida do tempo, que temos dificuldade de entender um ser que é atemporal, um ser que não tem princípio, meio e fim, que não tem início e também não morre. Um ser que gerou a vida, que criou a vida, que nos deu sua imagem e semelhança, que pela sua bondade veio e habitou entre nós, mas um ser que, diz a palavra de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Um menino que de tão poderoso, antes de nascer da Virgem Maria, já estava criando o universo.
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio e tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Esse menino é pré-existente. Esse menino, antes do homem começar a cronometrar, antes do homem medir o tempo, antes do homem saber da existência da vida, esse menino maravilhoso conselheiro, esse Deus poderoso, a quem a palavra de Deus vai chamá-lo de Emanuel, ou Deus conosco, esse menino veio como uma resposta de Deus à criatura. Esse menino veio como uma resposta de Deus aos anseios e desejos do homem, do ser humano, para termos uma vida plena, uma vida intensa na presença do Senhor. É por isso que este menino, que a palavra de Deus chama de maravilhoso conselheiro, Deus forte, esse mesmo menino, sem ter sido casado, a palavra de Deus diz que ele é Pai da eternidade, ou é Pai eterno. Por conta da resposta que esse menino nos trouxe, e a resposta que esse menino nos trouxe foi uma vida limpa, uma vida segura, uma vida aliançada, uma vida preparada no sangue dele na cruz do Calvário. Esse menino que já nasceu como Pai eterno, Pai daquilo que foi criado, Pai de tudo e de todos, Criador do universo. Esse menino que através da sua vida em nossos corações, que nasceria através da fé em cada coração, a palavra de Deus chama esse menino também de Príncipe da Paz. Podemos viver em paz no mundo em guerra? Sim, podemos. Sabe de onde vêm as nossas guerras? Tiago, ele fala sobre isso. Ele fala de onde vêm as nossas guerras. As nossas guerras nascem das nossas ambições. Se você já parou para analisar a sua vida, a grande maioria dos seus problemas sempre estarão voltados para o medo do futuro. Coisas que você quer que aconteça e tem medo de não acontecer, ou coisas que você não quer que aconteça e tem medo que tais coisas aconteçam. Uma boa parte da sociedade, e por muito bom tempo, uma boa parte também pauta as suas preocupações no passado, e se agarram ao passado, se atêm a coisas tristes, a coisas que desfiguram, que destituem a sua constância, o seu equilíbrio espiritual, moral, intelectual e tudo. Tem pessoas que de tanto voltar-se ou voltarem-se para trás, de tanto olharem para o passado, são pessoas que têm medo do futuro. O que a palavra de Deus diz? Um menino, a palavra de Deus começa dizendo: porque um menino nos nasceu. Esse menino será chamado de maravilhoso conselheiro. O menino que nasce, ele mesmo tem a capacidade de aconselhar. A partir do momento que esse menino nasce no seu coração, a partir do momento que este menino gera vida dentro de você, a partir desse momento que você o entende como e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, esse menino, essa vida iniciante na tua experiência, começará a dar a você conselhos maravilhosos, e você vai descobrir que este menino que agora nasceu, esse menino que agora foi introjetado no seu coração, é o Deus Todo-Poderoso. E é interessante, eu disse que às vezes temos dificuldade de entender o que é atemporal, o que está fora do tempo. Só compreendemos o que foi ontem, o que é hoje, o que possivelmente queremos que seja amanhã. Mas não sabemos, pela limitação da mente humana, não sabemos contemplar aquilo que é eterno, porque aquilo que é eterno, ou aquele que é eterno, eterno significa não tem começo, senão não seria eterno. Mas também não tem fim, senão não seria eterno. Esse menino, a palavra de Deus diz que ele traz conselhos maravilhosos, ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai da eternidade, um menino que nasceu e é pai.
já nasceu como Pai da eternidade, passou a existir na temporalidade, passou a existir na cronologia humana, passou a existir dentro das datas específicas marcadas pelo homem. A palavra de Deus diz em Gálatas 4:4: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Significa que no tempo exato, Deus mandou Jesus nascer no tempo exato, nem um segundo antes, nem um segundo depois. E aí cai aquela teoria de que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus também não precisa se adiantar, porque o menino que nasceu, ele é pai da eternidade, ele é pai do tempo, ele tem o tempo nas suas mãos. O tempo que nos incomoda, o tempo que nos retira o sossego, o tempo que nos leva, por vezes, a desacreditar de situações, de coisas, de pessoas, de nós mesmos. O tempo que, por vezes, temos medo que ele não exista dentro da nossa necessidade. Esse menino que nos nasceu, a Bíblia diz que ele é pai desse tempo. Ele já gerou esse tempo dentro de nós. Mas a palavra do Senhor diz que ele também é o príncipe da paz. Podemos viver em paz em meio ao mundo em guerra? Sim, podemos sim. A paz não é a ausência da guerra. Assim como perdoar não é esquecer. Tem pessoas que dizem: eu perdoo, mas eu não esqueço. Ótimo. Se você perdoa, mas não esquece, é porque você não tem amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não permitir que a mágoa domine as suas decisões. Perdoar é permitir que o outro vá, levando o peso da sua dor. Quando você não perdoa, você se atém à dor que o outro lhe causou, e a dor passa a ser sua. Só que este menino que nos nasceu, ele é o príncipe da paz, e ele ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Caminhando para o final, a Bíblia diz, versículo 7, que ele será descendente do rei Davi. Claro que quando se fala para o povo de Israel do rei Davi, é tido como o maior rei de todos os tempos, até nos dias atuais, até para nós, no mundo ocidental, nós do lado de cá, do hemisfério sul. Quando se fala no rei Davi, quando lemos na palavra acerca do rei Davi, nós começamos a descobrir um homem que tinha grande intimidade com Deus. Mas este homem, sua história começa quando ele era pequeno, quando ele era menino, quando ele era desacreditado, quando nem mesmo seu pai esperou que ele fosse escolhido dentre os seus irmãos como o novo rei de Israel. Quando nem mesmo seus pais esperavam que ele fosse o objeto do amor de Deus, da escolha de Deus, que dentro da sua família, ele seria aquele que se destacaria e que marcaria a história como o rei que marcou a vida de Israel. Segundo a palavra de Deus, esse homem recebeu o título de o homem segundo o coração de Deus, ou a menina dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que este menino de quem Isaías está se referindo seria descendente deste rei Davi. Através do rei Davi, várias gerações depois, nasceria este menino. Porque Davi, não obstante ter sido um homem segundo o coração de Deus, Davi também foi um homem cuja vida foi permeada pelo pecado, assim como nós. Davi também não podia ser intercessor entre Deus e nós, porque Davi também era prova de que alguém pode pecar, de que alguém, mesmo sendo tão bem querido por Deus, pode em algum momento da sua vida se desviar da verdade e pode fracassar. E como a palavra de Deus mostra, Davi também pecou. Mas a sua descendência, diz a palavra de Deus,
descendência do rei Davi, viria um menino cujo poder de rei, cresceria, e haveria paz em todo o seu reino. O reino de Jesus é um reino de paz. O reino de Jesus é um reino de paz. E o reino de paz ultrapassa a nossa limitação, ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. Como eu posso ter paz se eu vivo em meio às guerras? Paz não é ausência de guerra, mas é a certeza de vitória em meio a todas as guerras. Paz não é ausência de guerra, mas é a certeza de vitória, e é por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Somos muito mais que vencedores, porque aquele menino que nasceu, aquele menino que gerou vida em nós, ele abre, ele amplia a nossa visão, ele nos decreta vitória nas lutas. Não existe vitória sem luta. Tem pessoas que querem receber esse menino como Senhor e Salvador e dizem assim: olha, eu quero que você escreva o meu nome no livro da vida, mas eu quero não ter mais guerra aqui embaixo. Então tem uma opção para você: você pode morrer. Se você morrer, todas as suas guerras aqui cessarão. Sabe por quê? Esse menino, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, ele disse: enquanto vocês estiverem no mundo, vocês passarão por aflições. Mas quem disse que as aflições limitam o poder desse menino dentro de você? Ele disse: enquanto vocês estiverem no mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham dinamismo, tenham certeza, tenham coragem, tenham, antes de tudo, audácia de irem um pouco além, de andarem um pouco mais, a ponto de dizer: se alguém te obriga, ou se alguma situação te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2, mostre que você é maior do que a situação, porque um menino nasceu dentro de você para fazer diferença na sua história. O menino nasceu para fazer você homem, fazer você mulher de Deus. Pessoas que em Cristo não têm medo de enfrentar a vida. Certa vez, o apóstolo Paulo orou a Deus dizendo: Senhor, só quero uma coisa, tira de mim o espinho na carne, tira de mim um problema que eu tenho dificuldade de conviver com ele, tira de mim essa dor, tira de mim esse aperto no coração, tira de mim essa fraqueza, tira de mim essa coisa que me angustia. E sabe o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Cada vez que você se sente fraco, você busca mais esse poder, e você descobre que dentro desse poder você recebe conselhos maravilhosos desse menino que nasceu em você. Cada vez mais você descobre que você é homem, e cada vez mais você descobre que esse menino é o Deus Todo-Poderoso. E para concluir, a palavra de Deus fala das bases, das alianças desse governo. Todo governo ou todo governante, quando assume, agora início do ano, em todas as cidades no Brasil, nós teremos prefeitos que estarão assumindo as suas prefeituras, estarão sendo o governante daquele município, dado que nas últimas eleições nós brasileiros estivemos elegendo-os, estivemos prestando diante da possibilidade de eleger esse ou aquele o nosso desejo, a nossa participação. Eles assumirão, e é natural que eles façam algumas alianças. Eles trazem para perto de si algumas pessoas com as quais eles precisam e podem contar. Eles trazem para si pessoas que vão trabalhar em determinadas áreas, em determinadas secretarias, em determinados aspectos, para que o seu governo sobressaia,
Porque um homem sozinho, ele não é onipresente, ele não tem como governar em todos os lugares, o tempo todo, com todas as pessoas. Então ele precisa de pessoas que sejam os seus olhos, os seus braços, suas pernas, pessoas que debaixo da sua autoridade façam o governo andar. São as bases do governo, são as coligações, são as alianças. E a palavra de Deus fala sobre as bases do governo deste menino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito. Olha a sabedoria desse menino. Todos nós buscamos na justiça o equilíbrio. Todos nós queremos na política um equilíbrio. Todos nós queremos, dentro das nossas aspirações, a capacidade de ir e vir, tendo melhorias em nossos dias. Aspiramos por governantes que façam acontecer o que por muito tempo não vimos acontecer. Queremos melhoria em todas as áreas possíveis, mas às vezes e quase sempre, as bases desses governantes são pessoas que por vezes pensam de uma forma micro, não pensam de uma forma mais elástica, de uma forma mais estendida, não pensam de uma forma no todo, e pensam, na maioria das vezes, no que podem tirar de proveito para si e para os seus desses governos. Esse menino que nos nasceu, segundo a palavra de Deus, a sua base ou as suas bases serão justiça e o direito, justiça e direito, justiça e direito. Qual é a justiça de Deus sobre os pecados? Ele não está falando de benignidade, está falando de justiça. A justiça é: todo pecado precisa ser castigado. Pecado e pecadores, Deus faz uma distinção tremenda. Deus abomina, aborrece o pecado e ama de uma forma extraordinária o pecador. A justiça deste menino faz com que todo pecado seja castigado. A justiça deste menino faz com que todos nós nos reconheçamos como pecadores, e a palavra de Deus diz: porque todos pecaram e se afastaram da presença de Deus. Todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. A justiça. Esse menino não passa a mão na cabeça de ninguém, dizendo você é melhor, ou você não é tão ruim, ou você não é tão ruim quanto as outras pessoas que estão no seu lugar, mas ele diz que todo pecado que você comete, todo pecado que eu cometo, vai de encontro à sua integridade, vai de encontro aos seus princípios, e ele aborrece aquilo que chamamos de pecado. Mas a Bíblia diz que a outra base do seu governo é o direito. É o direito. Primeiro, ele age com justiça. Todo pecado será castigado. É por isso que Jesus Cristo morreu, para que todo pecado fosse castigado nele. Mas agora vem a questão do direito. Ele atribui direito a mim e a você e a todo aquele, segundo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, em Cristo, ele puniu os nossos pecados. Nesse menino ele puniu os nossos pecados, mas nesse menino também ele nos deu o direito de retorno à casa do Pai. Esse menino, portanto, é a nossa passagem, é o nosso passaporte, é o nosso ingresso de volta para a casa do Pai, é o nosso ingresso de volta para o céu. Sabe por que o cristão, você que está me ouvindo aí, e que por vezes diz assim, mas é muita pretensão de alguém dizer que é salvo? Deixa eu te falar uma coisa, não somos nós que dizemos que somos salvos, é a palavra de Deus diz que nós somos salvos. Nós quem? Todo aquele que um dia recebeu esse menino como Senhor e Salvador.
Todo aquele que um dia reconheceu que as suas limitações, os seus pecados não lhe davam condições de voltar para o Pai, mas confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, crendo no sacrifício deste menino, crendo que na cruz o seu sangue fez uma aliança entre nós e Deus, confiados única e exclusivamente nesta aliança, que a palavra de Deus vai chamar de graça, esse favor que nós não tínhamos e não teremos nenhum merecimento. Todos aqueles que pela graça sois salvos, por meio da fé. Sabe por que o cristão pode dizer e se assegurar de que ele é salvo? Porque ele não confia nas suas próprias obras para a sua salvação, mas ele confia no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no sacrifício deste menino, que dá conselhos maravilhosos quando diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E sabe o que ele diz? E encontrareis descanso para as vossas almas. É esse menino quem fala, é esse menino quem atesta, é esse menino cujas bases do seu governo são a justiça e o direito, desde o começo para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Sabe qual é a resposta para você ter convicção de que você pode garantir a sua salvação, não pelo que você faz, não por você ser pastor, não por ser membro dessa ou de uma outra igreja, isso não salva ninguém, mas por ter confiado no poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Esse menino, assim como nasceu de uma virgem, esse menino que cresceu entre os seus, esse menino que um dia morreu na cruz do Calvário, esse menino um dia voltou para o seu lar eterno e disse: eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, seja Natal na sua vida, seja Natal no seu coração. Eu quero orar por você. Baixe a sua cabeça. Talvez tenhamos alguém aí em casa ou aqui presencialmente que esteja afastado da membresia da sua igreja, e nessa noite em que comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus, querem voltar para Jesus, querem voltar a servir esse menino, esse Deus homem, esse Deus todo-poderoso, esse príncipe da paz. Querem retornar ao convívio, voltar a sentir aquela paz que antes você sentia. Aí onde você está, se você quer voltar nessa noite, se você está aqui presencialmente e esse é o desejo do seu coração, você pode assinalar levantando uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Se você diz: eu quero retornar aos braços do Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor. E se você está aí em casa, você pode também, através do chat, falar aí: eu estou me reconciliando com o Senhor, para que a igreja continue orando por você. Talvez você que está aí na sua casa ou me ouvindo agora, ainda não fez uma declaração de que Jesus, esse menino que nasceu, o príncipe da paz, ele é o Senhor da sua vida, e você quer declará-lo como Senhor e Salvador. Se é esse o desejo do seu coração, abra o seu coração aí onde você está, fale com esse menino, fale com esse Deus homem, fale com esse Deus maravilhoso, dizendo: Jesus, em tuas mãos eu entrego a minha vida, nasça hoje no meu coração. Se esse for o seu desejo, também levante a sua mão aqui se você está presente, ou se você está em casa, faça-nos saber, para que estejamos orando por você. Deixe-me ter o prazer de orar pela sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pela tua infinita graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque um menino nos nasceu. Obrigado, Senhor, porque um filho se nos deu. E obrigado porque o governo, cujas bases, ó Deus, são a justiça e o direito, estão em suas mãos. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão pela vida de Jesus. Obrigado porque é Natal em nossas vidas. Por isso te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.
abençoe.